A gente vai começar aqui a mesa 17, o que herdamos sem pedir, com André Balbo, Júlia Codo, Luiz Gustavo Medeiros e Maria Brant. André Balbo é escritor, editor e tradutor. Publicou, entre outros, os livros de contos Sem os Dentes da Frente, Aboio 2023, e Agora Posso Acreditar em Unicórnios, Reformatório 2021. É editor da Cachalote, selo de literatura brasileira contemporânea do Grupo Aboio. Júlia Codo é escritora, editora, roteirista e tradutora. Em 2019, foi uma das selecionadas para a antologia Leia Mulheres, editora Jandaíra. É autora do volume de contos Você Não Vai Ser Nada, Nós 2021, e do romance Caderno de Ossos, Companhia das Letras 2025. Luiz Gustavo Medeiros nasceu em 1990 no Rio de Janeiro. Morou em Porto Alegre, Curitiba, Recife e atualmente vive em Goiânia. Formado em Ciências Sociais pela UFG e mestre em Literatura pela UNB, é autor de O Corpo Útil, Patuá 2021, vencedor do Prêmio Hugo de Carvalho Ramos, e A União das Coreias, editora Reformatório 2024, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Maria Brant nasceu em São Paulo em 1976, é mestre em Direitos Humanos pela London School e doutora em Relações Internacionais pela USP. O Ano do Cometa é seu primeiro romance. Boa mesa para vocês, parabéns pelas leituras curtas. Boa noite, boa noite. Obrigado a todos os convidados que toparam fazer essa mesa. Vou começar dizendo que, além de estar aqui mediando, eu também estou trabalhando todos os dias aqui de Flip na Casa Pagano. Então, não reparem, mas eu tenho a minha colinha aqui na forma de celular. Se eu engasgar, faz parte. Começando pelo nome da mesa, o que herdamos sem pedir, né? Como mais que provavelmente nem todo mundo aqui leu todos os livros, e acho que parte da ideia aqui da Casa Pagã é estimular o público o suficiente para ter a curiosidade de comprar os livros e lê-los depois. Vou tentar fazer um pequeno resumo, né, dos 3 romances e já passo a fazer as perguntas, né? Estou começando aqui pela Maria Brant, O Ano do Cometa, de Editora Fósforo, a partir dessa chave de leitura da herança. Aqui a gente está pensando mais do que diz respeito àquilo que a gente, quando vem à vida, chega ao mundo, já tem dentro de nós, que já foi construído e que, portanto, a gente recebe quase sempre não na hora que a gente queria, né? E portanto, acho que a ideia de chamar essa mesa de Sem Pedir é também discutir um pouquinho como que vocês trabalham a chegada de dramas familiares, da história política do país que entra nas nossas vidas privadas, muitas vezes pelo alçapão, pela porta de trás, não da forma mais bonita como podia ser. Então, O Ano do Cometa, da Maria Brant, a gente acompanha 3 meninas no ano de 1986, um ano que tem como marca o início da redemocratização e também a passagem do cometa Halley, né? E entre 75 e 76 anos ele é visto. Uma curiosidade que eu descobri é que esse foi um dos anos que o cometa teve menor visibilidade durante 2000 anos, né? E a gente tem essas 3 personagens centrais, são crianças, então a gente tem um olhar a partir da infância, um lugar em que a gente descobre coisas, mas não tem ainda capacidades suficientes de elaborar aquilo que a gente recebe, né? E os silêncios agridem muito, o luto dos adultos não nos explica nada, temos que tentar responder sozinhos. Caderno de Ossos, da Júlia Codo, a gente acompanha a história de uma mulher que, depois de uma boa temporada morando fora do país, volta à cidade de São Paulo, onde ela mora, vai viver na casa do avô, e lá ela descobre cadernos, textos de uma tia, a que ela não conheceu de fato, e essa história nos cadernos da tia passa a se confundir, né, com a história da Bala de Perus, né, que foi descoberta oficialmente, pelo menos em 1990, né, na gestão da Luiz Erundina, em São Paulo, e ela se lança aí sim ativamente para tentar compreender essa herança. E, por fim, A União das Coreias, do Luiz Gustavo Medeiros,
Aqui está o livro. Que a gente tem aí algo radicalmente diferente do ponto de vista de passagem de tempo. A gente tem algumas horas no dia de um personagem, né, que está numa situação burocrática de trabalho, às vésperas da eleição de 2018. E a gente tem ali também, de alguma forma, uma herança simbólica, porque cada pequena decisão e cada pequena escolha e pensamento que ele tem durante o dia, apesar de durar o tempo de um instante, como a Noemi coloca na orelha, é um romance que ocorre no enquanto, né? Ocorre no gerúndio também das coisas. É um livro que traz o peso, né, de toda uma vida. Então, eu queria perguntar, vamos começar pela Maria, dali até o Luiz, e sempre fazendo esse caminho, que você falasse um pouquinho sobre o seu romance, a partir dessa chave de herança, o que as três personagens centrais do seu livro herdam sem pedir. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite para falar aqui. Estou muito feliz de estar nessa mesa, porque eu estou aqui com, além de dois grandes escritores, que eu admiro muito, da escrita. São meus companheiros de escrita no curso da Noemi, já. Então, a gente, além da admiração, a gente pessoas que não trocam bastante. Muito obrigada. E obrigada a vocês por terem vindo. Bom, como o André já adiantou, né, o meu romance é narrado, na verdade, assim, ele acompanha três meninas, duas delas, o narrador acompanha elas em 1986, mas é um narrador bem colado a elas, assim, bem próximo delas, então a gente entende bem o que elas estão sentindo, pensando. E tem uma terceira narradora que também viveu aquilo, mas ela está narrando a partir do presente, de agora. E tentando, talvez, elaborar, né, o que aconteceu naquela época. E elas são primas, e a situação familiar... Eu não sei quanto eu devo contar da história, mas elas são primas de uma família em que as pessoas lutaram contra a ditadura militar e, a partir disso, tem que lidar com algumas consequências, né, disso, sequelas. Mas, ao mesmo tempo, elas estão vivendo a vida delas, são crianças, né, e como toda criança... vivem a vida cotidiana e entendem pedaços, né? Ouvem conversas, vão entendendo pedaços do que aconteceu com o pai, os tios e pessoas próximas da família. E acho que o leitor, aos poucos, vai entendendo o que se passou, talvez até mais do que elas, né? E aí tem essa terceira narradora que pensa, a partir de agora, no momento, assim, a pessoa que está falando de agora fala mais ou menos na época da pandemia, que foi um momento em que a esperança da democratização, que estava muito forte ali em 1986, ela sofre um baque, né? Porque o Brasil elegeu o Bolsonaro. Então, é um pouco essa tentativa de pensar a partir desse momento que se viveu naquela época. Acho que no meu livro, O que herdamos sem pedir, eu acho que tem a ver com essa personagem, que é a protagonista, narradora da história. Bom, ela está contando uma história da família dela, uma história que ela não conhece, porque foi omitida dela, né? Então, dentro dessa família tem muitos segredos não ditos e um tabu em relação à figura dessa tia que ela nem conheceu. E ela quase não tem a imagem dessa tia, ela tem uma foto de uma tia com um cabelo no rosto. Só que ela sente, sem saber muito porquê, que existe um trauma, sequela do que aconteceu com essa tia dentro da família, e que existem segredos
E ela tem que lidar com isso nessa volta, que é uma volta também de uma pessoa que viveu muitos anos estrangeiro e que quando ela volta para essa casa do avô, que é uma casa simbólica para ela da infância, ela tem que como se essa casa trouxesse todas as memórias e tudo isso de volta. Também, como no Romance da Maria, isso tudo acontece em 2019, 2020, então também num momento que também aquela coisa aquela ideia que a gente tinha de que o Brasil era um país agora democrático e que estava tudo resolvido, cai por terra, né? Porque a gente estava vivendo um momento muito violento politicamente. E nesse momento simbólico, ela tem que lidar com isso, com essas sobras, esses restos, né? Então, é como uma busca arqueológica dela para entender, construir um sentido também, ela se reaver com a família dela, se reaver com o país dela, entender o que aconteceu. E ela tem que entender isso, ela vai narrando de forma fragmentada, porque é lacunar, assim, ela não sabe do que ela está falando. E aí ela vai juntando peças, assim, juntando pedaços. Tem memórias de infância da época, quando ela era criança, da época que descobriram a vala, 1990. Tem memórias, tem sonhos, tem elucubrações, pedaços de história da Vala de Perus, pedaços de história que ela tenta reconstruir quem foi a Eva, que é essa tia que ela reconheceu, e tentando juntar os pedacinhos, assim como um quebra-cabeça, para tentar construir esse sentido. Boa noite, pessoal. Então, meu romance, assim, basicamente uma história de amor, e ela se articula toda dentro da cabeça de um personagem, né, do personagem principal, e por ter referências concretas, né, reais, questão social, as heranças raciais, ele é um personagem negro, os problemas familiares, né, ele vem de uma família com muitos problemas, então vem à tona, né, ao longo do romance, né, como a cabeça de todo mundo, né? A gente está sempre descosturando várias coisas ao longo do dia, né? O romance passa em algumas horas. E essa herança familiar, né? Está sempre, de certa forma, pontuando, né? As decisões dele, desse personagem que vive em dúvida, né? Vive num eterno dilema. E essas questões familiares também interferem, né, influenciam esses dilemas dele, né? Então, né, tentando me ater ao tema, né, o romance, no caso, traz essas questões familiares, né, essas questões trágicas e, de certa forma, determinam os caminhos que ele toma. Basicamente isso. Cometi um erro que o Marcelino me ensinou uma vez a nunca cometer. Mediador não passa o próprio microfone, porque depois fica nesse vácuo de silêncio. A gente tem dois, então não vou mais repetir isso. Bom, eu acho que a palavra fragmentação, ruptura, vai ser recorrente, né? Aqui, então eu queria explorar um pouquinho mais, porque tudo que vocês responderam antecipa um pouco do que eu queria falar e também já traz esse fio que é a ideia de entender um pouquinho a forma, porque a gente está diante de narrativas que podem, que evidentemente trabalham com um tema sensível do ponto de vista da construção do Brasil, os dramas familiares também são absolutamente sensíveis, existe um risco também, né, de escrever essas histórias, eu fico imaginando, porque elas não dizem mais respeito só ao nosso quintal, elas dizem respeito a algo que ainda dói em muitas pessoas, né, em algo que está muito longe de se encerrar, mas é mais interessante também para mim pensar a forma como vocês deram tratamento a esses temas, essas narrativas, né? E a pergunta que eu queria fazer é como cada um de vocês escolheu essa forma, no caso da Maria, por que a escolha de retratar, reconstruir, né, esse universo a partir de uma perspectiva infantil e não adultizada, que talvez seja o mais comum na prosa brasileira contemporânea,
No caso da Júlia também, a história chega em fragmentos, tem uma alternância, né, de tempos, a gente vai e volta, sonho, caderno, site, né, de livro de sonho, tá? E no caso do Luiz, mais do ponto de vista da técnica escolhida, porque se usa muito o assim chamado fluxo de consciência, né? Que, claro, é uma técnica, mas no seu caso se confunde também com a própria história que acontece dentro desses pensamentos que se verticalizam. Então, por que essas escolhas específicas para cuidar desse tema a partir dessas formas que vocês selecionaram? De novo com a Maria. Bom, eu até tenho dito em outras vezes que eu participei, eu acho sempre difícil responder por que desse tipo de escolha, porque para mim a escrita é um tanto quanto intuitiva, né? Então, algumas coisas fluem e outras não, por motivos misteriosos, né? Eu acho que, talvez, assim, olhando, né, retrospectivamente, o ponto de vista infantil, eu acho que ele se presta a algo que talvez seja um dos temas, desses temas, ou enfim, uma das coisas que perpassam o livro, que é esse do silêncio, né? Porque a gente está falando de um período. Assim, tem vários silêncios ali no livro, né? Tem o silêncio familiar a respeito de coisas que aconteceram com pessoas da família, e tem também, por exemplo, o silêncio institucional, né? Que a gente vive aqui no Brasil a respeito do que passou na época da ditadura. Porque a gente nunca, ou muito brevemente, tentou falar a respeito, abrir arquivos, enfim. E eu acho que a criança, né, como eu falei na primeira fala, ela entende, vai entendendo por partes, né, as coisas, e ficam lacunas e silêncios muito presentes. Eu acho que talvez essa estrutura seja uma forma de que a forma conversa com o conteúdo, né, porque a gente está falando de assuntos que não foram tratados, e como é que isso acaba... Quais são as sequelas disso, as reverberações disso, em quem passou por aquilo sem entender muito o que estava acontecendo, né? Então, acho que é isso. E, assim, o livro, ele teve uma... Eu tentei, até uma época, ele não tinha só vozes infantis, não tinha só criança. Eu pensei em colocar... Fiz algumas tentativas de colocar vozes adultas, né? Pessoas adultas que estavam passando, tinham passado por surpresas, torturadas e tal. Mas eu acho que aí tem um lado meu também, assim, de talvez não me sentir autorizada a falar em nome daquelas pessoas que passaram por coisas tão terríveis, e transformar isso em ficção e de certa forma, em entretenimento. Para mim, talvez eu precisasse escrever esse livro para passar a me sentir autorizada a escrever. Gente, eu fui mal educada, eu não agradeci, esqueci aquela hora. Agradeço a presença de todos, do Paulo pelo convite, pela mediação, e também dizer que eu estou muito feliz de estar com a Maria e com o Luiz, porque eles fazem parte do meu grupo de escrita, coordenado pela Noemi, então, e também agradeço a todo mundo da escrevedeira que está aqui, porque todo mundo acompanhou a escrita em parte desse romance. Então, as pessoas foram lendo e foram me ajudando, né? Enquanto eu estava escrevendo. E sobre o que você disse, eu acho que eu comentei um pouquinho na primeira resposta, né? Disso, da forma como eu fiz o romance, para tentar dar conta dessa história de não ditos, de segredos familiares. Eu acho que a forma mesmo era contar de forma desorganizada e em pedaços mesmo, com buracos, com lacunas. Por isso que ela tem vários pedacinhos, como se fossem restos arqueológicos que ela vai buscando, encontrando. Ela vai encontrando objetos na casa, tem
com a boneca que ela lembrava, o braço da boneca, um pedaço do olho que a tia dela, acho que a tia dela usava uma prótese, os cadernos, e várias coisas da casa que vão lembrando ela. Tem o buraco também, o buraco é uma coisa importante pro livro, porque tem o buraco que é a vala de perus, tem um buraco que se abriu na garagem, e que ela fica um pouco obcecada com esse buraco e olhando e vendo que tentando entender, né, como se o buraco fosse mostrar, ter alguma resposta. Tem o buraco negro, que também é uma coisa muito incompreensível pra gente, né? Então, também essa forma de narrar assim em pedaços deixa o livro com buracos. Então, acho que tudo isso conflui assim para construir essa narrativa e ela tem que juntar e entender alguma coisa sobre ela também, porque ela é uma pessoa que está em crise. Acho que é isso. Também agradecendo o convite. Não, todo mundo sabe que eu agradeço. Enfim. Então, bom, o romance ele segue uma certa tradição, né? Vem ali do século XX. E de romances dentro do fluxo de consciência e tudo mais. E, bom, eu queria escrever uma história de amor, né? Simples história de amor. E esse caldeirão mental, né? Que, de todo mundo, né? A gente, né? A nossa cabeça é um caldeirão, sempre remexendo, né? Memórias e também questões do presente. E isso para mim é muito interessante como forma, né? Como ferramenta, né? De escrita. Então, eu quis tentar entrar na cabeça de um personagem cheio de contradições, um personagem que não sabe bem quem ele é, o que ele quer, né, da vida, e eu acho que essa forma de narrar, né, essa bagunça, né, essa algaravia, ela se torna uma boa experiência de leitura, né? Por isso que eu quis, no caso, mergulhar nisso. Acho que é isso. Então, aproveitando a ideia de fragmentação, agora uma pergunta de volta só para você, depois eu vou fazer uma mais para vocês duas. Você disse que o seu livro é uma história de amor, e de fato é, mas não é qualquer história de amor. A gente está também, o personagem está diante de amores possíveis, algo que aparece no título, e existe uma tentativa de reconciliação, uma experiência, reconciliação com esse próprio sentimento diante de uma talvez necessidade de escolha entre duas pessoas. A gente às vezes fica falando de forma abstrata, né? Ele tá o personagem que tem dois namoros possíveis ali para se decidir diante daquilo, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho, podendo entregar algo até do enredo, assim, para a gente sobre enfim, como que esse personagem diante dessas duas escolhas, isso se reflete no título, e depois eu passo para vocês. Uma outra pergunta. Sim, o personagem ele está dividido, né, entre dois amores. Ele está dividido entre várias coisas, mas o principal, no caso, são esses dois amores. E o título surgiu de um documentário que eu assisti, que chama Vida em um Dia, no qual tem um personagem, tem uma pessoa, um ciclista, né, que são vários episódios, né, que acontecem ao longo de um mesmo dia em vários lugares do mundo. Né? E um desses episódios é de um ciclista que é entrevistado e ele atravessa a Ásia e ele diz que ele, ao ser perguntado por que ele está atravessando a Ásia de bicicleta, e se tem alguma coisa que ele gostaria de tirar disso, de, sei lá, transformar o mundo, não sei. Ele disse que gostaria de unir as Coreias, né? Ele atravessa a Ásia sonhando com a União das Coreias. E aí eu achei interessante como título justamente porque o personagem ele tá nesse dilema amoroso e ele não quer, ele quer as duas mulheres,
e ele não sabe como conciliar isso, né? E ele fica nessas digressões, né? Repensando o passado, o presente, o futuro, né? Em torno disso. Acho que deu para. Gostei do ciclista Dona Flor, vou chamar assim, porque não tem o nome dele. Bom, agora a quantidade de coincidência entre os romances, né, de Júlia e Maria é algo que quem já leu, já ouviu em outras oportunidades, enfim, isso já está documentado até, né, nas conversas de vocês, é realmente impressionante. Você falou do Buraco Negro, querendo ou não, né, a passagem do cometa Halley, né, e quando a gente fala e pensa do ponto de vista do enredo, as duas estão trabalhando com um período recente. Eu não sei mais se dá para chamar de recente, né? Na minha cabeça a gente pensa em ditadura militar, a gente, enfim, já faz um tanto de tempo, mas é recente enquanto ferida e fratura, né? Mas tá muito claro para nossa altura que existe uma imbricação muito forte entre a ficção e a história, né? Para vocês duas. E eu tinha até separado um trechinho aqui de um livro que, olha só, trazer um livro que não faz parte da mesa, que falta de senso, mas um livro que do professor Júlio Pimentel Pinto, sobre literatura e história, como a ficção constrói a experiência. E é um livro que me ajudou muito a pensar também como costurar algumas ideias. E tem um trecho aqui que ele apresenta uma tentativa de sair um pouco do que a gente tem como reação imediata a uma mesa que fala de romances que tratam da ditadura militar. Eu acho que a primeira resposta que o leitor costuma dar é imaginar que a gente vai estar diante de uma história de uma mera denúncia ou de uma reconstrução com um certo rigor histórico, tentando dar alguma interpretação como a própria história faria ou como o jornalismo mais investigativo poderia fazer. E acho que não, acho que a gente está diante de duas narrativas que não tentam resgatar, tentam construir a experiência, né? E é um trechinho muito curto, mas para motivar a pergunta, né? O Júlio apresenta dizendo que história e ficção são formas narrativas e ambas constroem a experiência que vivemos, com os recursos de que dispõe e com os compromissos que assume. No caso da história, com a verdade possível permitida pelo conhecimento disponível sobre o passado. No caso da ficção, com a imaginação, que é sempre capaz de criar novos universos, que não precisam ser reais para falar da vida realmente vivida, com suas belezas e angústias, seus percalços, sonhos e labirintos. Ficção e história, portanto, não são a mesma coisa. E aí ele passa a tratar as duas como ficção e história, com aquele E símbolo que eu não sei o nome daquilo, né? Mas vocês entenderam graficamente. Eu queria que vocês falassem sobre o que dessas histórias que estão sim representadas também no romance, o que a imaginação de vocês trouxe do ponto de vista narrativo, com os recursos e compromissos que como romancistas vocês tiveram, que a história real, concreta, com fontes, não poderia ter contado. Agora começa com a Júlia. Eu acho que, bom, para mim, eu não funciono assim sem imaginação. Eu não conseguiria escrever um livro sem imaginar. Mesmo partindo de uma história tão real, que a história, a parte da bala de Peru, quando eu senti necessidade de contar um pouco do que aconteceu com essas ossadas que foram descobertas, também para o leitor sentiu o que aquelas personagens estavam sentindo. Eu pensei que ele tinha que saber o que vai acontecer, que é uma história muito absurda e real. Mas mesmo com essa história tão real, para mim, assim, sem a imaginação eu não consigo construir nada. Mas, e para mim, mesmo a imaginação, ela nasce um pouco de algum ponto real. Mas aí, a partir daí, vai nascendo toda uma floresta dentro da minha cabeça, né? Então, eu... Tem a história da bala, tem a história, por exemplo, do buraco da garagem, que as coisas vão se complementando. Então, eu li uma reportagem sobre um buraco que abriu na casa de uma família. E aí eu falei, nossa, como assim? E aí comecei a ler sobre isso. A
casa dos meus avós, que era na Moca, que é o mesmo bairro onde se passa a história, era uma casa muito estranha, cheia de uma reforma toda bizarra, foram feitos puxadinhos e eram todos, tinham muitos azulejos coloridos. Então, tudo isso foi muito rico para eu construir. Então, eu puxei um pouco dessa minha memória de infância, essa casa, mas eu também inventei muito e exagerei um pouco ali e coloquei um buraco. Mas, assim, os objetos, meus avós, eles tinham muitos objetos, assim, velhos, que ninguém entendia por que eles tinham tanta coisa, umas coisas absurdas. Então, tudo isso vem para minha cabeça e aí a partir disso eu crio, eu invento. O olho também, eu tive uma avó que teve uma catarata e aí ela tinha quando ela era velhinha, então ela tinha que, minha tia tinha que colocar essa prótese no olho dela e limpar, então eu ficava olhando esse olho assim e aquilo me impressionava. E a boneca também, eu tinha uma boneca velha quando eu era criança, que eu tinha medo, que ficava na fazenda do meu avô. Então, eu usei muito de alguns elementos de memória mesmo. A própria memória já é uma invenção, já é uma manipulação, né? Mas aí, a partir dela, eu vou fabulando e vou juntando as coisas. E aí, eu acho que a ficção tem esse poder que a história não tem, né? Porque a história ela vai ver tudo de cima, no macro, e a ficção, a literatura, ela vai ver tudo bem pertinho, então ela vai ver o detalhe e o que está sentindo uma pessoa, o que ela observa, os detalhezinhos que significam coisas para ela, e isso é mais poderoso para o leitor, eu acho que até sentir empatia e para entender o que foi aquele momento histórico, do que só você falar de maneira ampla tudo que aconteceu historicamente. Não sei se eu respondo depois. Acho que a minha perspectiva é bem parecida com a da Júlia, estava falando no final. Porque a sua pergunta é o que a ficção, né, a imaginação traz para a história, não simplesmente é lado histórico não traz. Né? E eu acho que, eu não sei se é um clichê falar isso, mas humaniza, né? Eu acho que traz para a experiência humana algo que pode ficar no plano, assim, né? No livro de história. E eu acho que uma das coisas que me levaram a escrever esse livro, eu acho que eu comecei, não sei direito assim, explicar o começo, mas uma das coisas que me fez escrever foi justamente quando teve a eleição, né, do Bolsonaro e as pessoas estavam pedindo a volta da ditadura. Eu senti a necessidade de escrever a respeito da experiência de pessoas que tinham passado, né, por aqui, e as consequências da vida, não só delas, mas de, né, as reversões que eu falei na minha gente. Mas assim, agora eu estou explicando racionalmente uma coisa mais intuitiva, que eu escrevo, e eu também parto, eu até ouvi hoje a mesa do Eduardo Malfon, né, que também tem uma escrita, no caso dele é mais autoficção, assim, no meu caso não, mas ele fala, eu parto de uma memória sensorial, e aí eu vou desfiando aquilo, aí eu escrevo uma história que é ficcional, mas né, eu acho que todo mundo vai escrever assim, talvez, né? Eu acho que tudo que a gente escreve vem de algum lugar dentro da gente, mas no meu caso também, assim, acho que a vida daquelas meninas se passa num universo que eu vivi, e tem algumas coisas ali que partem da minha experiência, mas não são, assim, não sou eu, não são personagens reais que estão ali. Mas eu espero... E também, assim, o livro não é que eu parti assim, para ele, não vou falar sobre a ditadura, né? Acho que é uma coisa que vai se construindo ao longo da escrita e eu acho que poderia se passar, né? Poderia ser naquele período, mas poderia ser em outros períodos.
e como você falou bem no começo, né? As pessoas acabam, crianças têm que lidar com uma realidade ali que elas não pediram e elas não têm nenhuma potência, agência para mudar aquilo. Legal. Eu queria pedir para vocês lerem um trechinho do livro de cada um, para a gente temperar um pouquinho e poder ver de forma mais concreta agora, e no ritmo, na respiração de cada um, como que esse texto ficcional se construiu. Se alguém precisar do próprio livro emprestado, então, podemos começar com o Luiz Gustavo? Então, eu escolhi um trecho aqui que traz o nome, o título do livro. Espaguete matriciano. Decidi o prato antes mesmo de entrar no elevador. Abri o WhatsApp. Cheguei, Bruno enviou há 6 minutos. Não sabe se é qualidade ou defeito, porque tem dia que é um saco esse negócio que está sempre adiantado. Lembra da semana retrasada, quando ela levou uma amiga para ver o apartamento no dia seguinte, ao anúncio no LX? Chegou meia hora antes e ele teve que correr para esconder o amontoado de roupa suja jogado no sofá. Mas com a disciplina dela, acho que eu já teria as 30 páginas da tese e umas 100 e tantas páginas do romance, sorri, ansioso pelo reencontro com a noiva. Eu não demoraria a terminar, porque o desfecho estaria na cabeça desde o primeiro parágrafo. Mas um romance não precisa de um desfecho triunfal. Se concentra no devaneio enquanto acompanha a descida do elevador. Andar, andar. Não precisa de um grande evento ou de esclarecimento. Um romance não precisa unir as Coreias. Frase boa para deixar o leitor em dúvida, insinuar um ponto cego, abrir uma fenda para a fuga da compreensão. Ele repete, Coreias, diante do espelho, de queixo erguido, gosta da imponência sonora do ditongo abertônico, assim que o elevador estaciona no térreo. Que a vida se mostra mais interessante no esboço de um fracasso, naquilo que mesmo fraturado continua. Ainda que muitas vezes se escreva para esconder ranhuras, juntar cacos, aparar arestas, ligar penhascos, da mesma forma que o ciclista percorre a asa sonhando com a união das florestas. Juliana. O primeiro capítulo chama Arqueologia Precária. Eu sonhei que a Eva estava com frio. Abri os olhos e vi o teto manchado, o lustre pendente e a parede rosa. Então me virei para o lado da janela e me dei conta de que estava na casa da Moca e não no apartamentinho de Greenwich. Depois vi as cortinas. Eram de muito mau gosto, mas me davam alguma tranquilidade. A paz disfarçada que sempre encontramos na casa dos meus avós. Fechei os olhos e tentei me lembrar do sonho, mas só vi a Eva com uma blusa muito fina, apertando os braços. Ela vestia uma espécie de cardigan cinza insuficiente para a escuridão e o vento noturno. Talvez eu ainda me lembre de sentir o arrepio dos pelos. Li na revista velha que encontrei no cesto de revistas velhas da sala. Os animais têm a capacidade de eriçar os pelos nos dias frios para evitar a perda de calor. O corpo deles cria uma camada de ar morno próximo à pele que garante a manutenção da temperatura. Nos humanos isso também acontece, mas com eficiência limitada, por causa da menor quantidade de pelos. Eu era Eva no sonho? Não sei muito bem como contar essa história. Na mesa de cabeceira descansam 3 cadernos que foram seus. Talvez seja isso. São eles que importunam meus sonhos. Também não sei um bocado de outras coisas. Sei apenas que escrevo depois de alguns desabamentos, rompimentos de barragens, incêndios, desmatamentos, tempestade de verão, alagamentos, congestionamentos, desastres eleitorais. Nasci no Brasil nos anos 80. Não vi as 2 grandes guerras, o Holocausto, nem a Guerra Fria. Não vi os tanques circulando nas ruas, os generais de óculos escuros. As coisas estavam melhorando, diziam. E nem temos terremotos por aqui. Vi a virada do século, a chegada do celular, da internet, o primeiro disco do Radiohead. Esse tipo de coisa. Todos os filmes do Indiana Jones. Penso em algumas imagens. O presidente Collor andando de jet ski, um anúncio publicitário com uma criança saltando num pogobol,
o tênis de Michael J. Fox em De Volta para o Futuro, a Madonna vestida de espanhola no clipe La Isla Bonita, qualquer cena com o Falcon de A História Sem Fim pixelada numa televisão de tubo. Não sei se fala do passado, do presente ou do futuro. Sei que os meus amigos nascemos do que sobrou do século e depois nos distraímos por aí. Esse livro tem interesse também fala de volta para o futuro. Queria só falar que eu e a Maria a gente escreveu esse livro e muitas outras pessoas, o Chico Bartolo, que é tudo culpa da eleição de 2018 e do Jair Bolsonaro. Por isso que todo mundo escreveu sobre isso. Bom, eu vou ler o início do romance. Iris tem um nome secreto que sua mãe sussurrou no seu ouvido assim que a enfermeira colocou em seus braços, embrulhadinha no pano desbotado do hospital, já limpa do branco dos vermes e vermelho do sangue, e repetiu quando ela tinha 10 anos. Dessa vez, uma mancha vermelha crescendo devagar na gaze enrolada na cabeça. A ferida não foi grave, mas Iris ganhou uma cicatriz, uma linha seguida de um ponto, uma exclamação na horizontal, ou a letra M em código Morse, justo a inicial do seu nome secreto. Quando se sente angustiada, ela tem a mania de passar os dedos pela cicatriz e de se imaginar ele. Não é que deseje ter esse outro nome, mas Iris acha que se fosse M, seria diferente. Saberia falar com as pessoas, seria boa no vôlei. Ele talvez tivesse nascido na Tchecoslováquia. Iris sempre quis ir à Tchecoslováquia. Ela imagina florestas escuras e neve e pessoas altas e corajosas e salas com espelhos e luzes de cristal. Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, União Soviética. A Polônia, pronunciada por seu avô assim mesmo, com o aberto, é fria e musical e cinzenta na sua cabeça, a não ser pelos cartazes vermelhos da Solidarność, iguais ao broche que ganhou de alguém. A União Soviética é a terra de ginastas e bailarinas, de ursinhos tristes, do Lenin e do Trotsky, de outros homens e mulheres sérios de chapéu de raposa, e de 20 milhões de russos mortos para barrar Hitler. Iris imagina esses 20 milhões de soldados enfileirados ao longo de uma fronteira, agachados, mastigando o couro da sola dos sapatos, segundo seu avô. Eles comiam porque não tinham outra coisa. A sola dos sapatos de Iris é de plástico. Os sapatos são inteiros de plástico rosa e têm cheiro de chiclete. Mas se ela tivesse que comê-los para sobreviver, estaria frita. Não servem para comer e nem para praticar ginástica olímpica. Mesmo assim, ela se dependura pelos pés do trepa-trepa da praça diante da sua casa. Olhando o mundo de cabeça para baixo, imagina-se diante do júri. O senhor comando do botão lanche lhe dá nota 10. A senhora que leva o cachorro para fazer cocô na grama lhe dá 9,8. E mais um 10 do menino balançando desde que ela chegou na praça. Agora é esperar as notas na rival Romero. Mas logo a Beth passa a caminho do ônibus, diz para ela entrar, que o jantar já está na mesa e sua mãe está esperando. A medalha vai ter que ficar para amanhã. Iris senta-se à mesa como está, braços e pernas marrons de terra, com listras mais claras por onde escorreu o suor. Sua mãe já está comendo salada sob o facho do lustre da copa. A única luz acesa na casa, o roupão xadrez grande demais. Iris come o mais rápido que consegue. Quer ir logo ver novela, telefonar para a Violeta ou para o seu pai. Telefonar para a Violeta e para o seu pai. Praticar a bananeira sem apoio, tomar banho gelado e se enfiar debaixo do cobertor. A mãe de Jenny a mandaria lavar as mãos, perguntaria como foi a escola. A mãe de Iris continua lendo o livro apoiado na mesa, sem se importar com os grãos de arroz que caem e deixam manchas translúcidas na folha. Obrigado pela leitura. Bom, a gente falou bastante, né, das heranças áticas, daquilo que a gente não pede, vem a fórceps, mas tem também aquelas heranças que a gente escolhe, né? As influências que a gente busca por aí. Então, eu queria saber de vocês agora, antes de passar o microfone para as perguntas do público, por favor, então já comece a se preparar para levantar a mão e não deixar a gente no vácuo.
Eu queria saber quais foram as heranças que vocês escolheram do ponto de vista de influências literárias, ou também da não ficção, livros de histórias, se for o caso. O que vocês estavam lendo de propósito nas fases de pesquisa ou de escrita do livro de vocês? Pode começar com você, Maria. De novo. É tão difícil, né, definir influências, assim. Eu leio um pouco de tudo, assim, faz muito tempo. Então, eu acho muito difícil definir exatamente. Mas eu acho que esse livro talvez seja uma tentativa de um diálogo com algumas escritoras, principalmente escritoras latino-americanas, que escreveram sob o ponto de vista de filhos das ditaduras, né? Então, eu li a Laura Alcoba, a Nônia Fernandes, Maria Rosa Ferrada, Lina Meruane, li os brasileiros, né, que passaram a escrever. Acho que, desse ponto de vista, é uma coisa mais recente, né, como disse a Duja, culpa do Bolsonaro, mas, enfim, tem o William Fux, que escreveu a Resistência, a própria Júlia, Chico Matoso, a Cris Marques, tem vários romances que surgiram, né, nos últimos anos. E eu acho que talvez, não sei se influência, mas uma tentativa de diálogo. Também, parecido com a Maria. Nós temos, acho que a gente tem gostos parecidos. Bom, de tudo de influência da minha vida, eu não vou saber falar, mas eu acho que eu posso dizer que foi importante os latino-americanos, porque eles têm muita importância na minha vida literária, e também porque eu acho que a literatura sul-americana, principalmente, começou a tratar desse assunto muito antes que a gente. Aqui no Brasil chegou atrasado, né? A gente tinha pouco, agora acho que até tem mais, mas lá há mais tempo eles falam sobre isso, né? Sobre o trauma não elaborado da ditadura militar. Então, também li Nônia Fernandes, a Maria Rosa Ferrada, Lina Meruane, tem o próprio Alejandro Zambra, o Patrício Pron, e é isso. No Brasil teve o Julián Fux, tem o livro da Cláudia Lage, também que chama O Corpo Interminável, que eu li, tem o Kosinski, O Retrato de uma Busca, o Marcelo Rubens-Paiva, né? Acho que todos eles acabaram de alguma forma influenciando, mesmo. Bastante parecido com a Maria, como vocês puderam ver. Bom, além dessa tradição, né, do modernismo do século XX, tinha o tal, tentando ficar nesses romances que se passam em um dia, a gente até conversou ontem, tem Rubens Figueiredo, Elvira Vinha, Gustavo Anteza, também alguns escritores latino-americanos, como Mário Vargas Llosa, Conversa na Catedral, um livro, por exemplo, que conversa muito com o Faulkner, e que eu gosto bastante. Tem um outro livro que eu gosto muito também, São Paulo foi lido ali durante essas ruminações, né, antes de escrever o livro, que é A Trégua, do Mário Benedetti. Enfim, é difícil, né, reunir todas as influências, assim, mas são muitas. E eu para colocar algumas. Então vamos deixar os futuros ou presentes leitores de vocês participarem um pouquinho. Quem tem alguma pergunta para a mesa? Boa noite, obrigado pelas falas de vocês. Maria e a Júlia, eu sou de dezembro de 77, né? Então eu cresço com uma imagem que é Figueiredo. Eu não entendo muito bem quem é. E aí eu começo a entender um pouco do mundo com uma esperança, que eu não entendia muito bem o que era também, não entendi até hoje, que é Tancredo, e com a quebra de uma esperança, 3 dias do enterro de Tancredo Neves, em que
Eu comecei a chorar e me perguntaram: por que você está chorando? Eu falei: é porque acabaram com os desenhos. Em 3 dias transmitindo o enterro do Tancredo, estou pegando todos os desenhos, estou coração de estudante. E aí, ouvindo que vocês já li um pouco da Júlia, e ouvindo a Maria, eu entendo assim que a gente teve pesadelos semelhantes. Né? E o livro da Júlia e o Teu Entendo do Céu são livros que contam esses pesadelos. E contar ameniza, contar transforma, contar... O que o contar traz para a gente? Olha, não ameniza, eu acho que tira um pouco, porque enquanto você conta, você elabora de alguma forma, isso ajuda. Mas não ameniza, né? Porque na verdade você também está cutucando a ferida. Então é sim e não, eu acho, a resposta. Eu acho que ajuda por um lado, por outro você sofre também, mas eu acho que você sai do processo um pouco melhor, no sentido de eu elaborei um pouco isso aqui, entendi alguma coisa, não tudo, sei que eu não vou entender tudo, mas entendi, dei algum sentido para isso. Talvez o sentido seja o próprio livro, não sei. Acho que é isso para mim. Acho que para mim também, assim, é parecido com a Júlia, e eu acho que no meu caso tem 2 coisas. Uma talvez, né, como eu falei um pouco aqui, viver um momento em que eu fiquei muito indignada, assim, com as pessoas que pediam, né, a volta da ditadura, e fiquei pensando, será que elas sabem o que passaram as pessoas? Então, acho que isso é uma das coisas que passou pela minha cabeça. Mas também tem um lado, no meu caso, mais pessoal, que eu acho que eu vivi também sobre esse, de certa forma, imperativo de silêncio. E meu pai foi preso, torturado, e ele não falava a respeito, ele não queria falar. As poucas vezes que eu conseguia perguntar alguma coisa, ele não quis me falar. Então eu tive que entender a história dele ouvindo outras pessoas, né, fragmentos de outras pessoas, e depois, quando a Dilma abriu os arquivos da ditadura, eu tive acesso a um depoimento que ele deu no Tribunal da Auditoria Militar, porque ele testemunhou a morte de uma outra pessoa que estava presa, e ele conta as torturas pelas quais ele passou. Ele foi torturado durante 9 dias seguidos, e foi muito forte para mim. E eu acho, não sei, uma forma mais, talvez, psicológica, psicanalítica, mas eu acho que talvez, no meu caso, tenha tido, não é amenizar, mas é um passo que eu consegui dar, assim, de me sentir autorizada a falar. Mais alguma pergunta? É isso? Você fez um sinal aqui? Geralmente eu gosto de apontar e pedir, por favor, fazer uma pergunta. Então não se mexam demais. Então, gente, os livros estão por aqui, alguns. Então fiquem à vontade para tirar autógrafo e tirar foto. Pedir uma salva de palmas aos nossos convidados.